Então, gente, vamos dar início agora às atividades didáticas do Poliglotar. A palestra de abertura. Vamos convidar aqui a palestra de abertura com o tema As Línguas Artificiais e a Interlinguística na História das Ciências. E para ministrá-la, convidamos o Frederico Andries Lopes, graduado em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em História das Ciências pela Unesp de Rio Claro. É professor associado do Instituto... vai para o vídeo show, hein? Do Instituto de Exatas da Universidade Federal de Mato Grosso, onde realiza traduções de textos antigos de matemática, escritos principalmente em latim. É delegado da Universala Esperanto Associação, UEA. Desculpa aí a pronúncia, né, cara? Não tem a bandeirinha de Esperanto. Para o estado do Tocantins. A apresentação será em português, né, graças a Deus. Bem-vindo, professor Frederico. Aqui, fica por aqui. Espaço. Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Eu vou precisar, às vezes, ficar um pouco aqui para poder ver e falar, porque é um prazer estar aqui com vocês. Você não tem ninguém para mexer, né? Tá bom? E, na verdade, essa palestra eu gostaria de ter dado ano que vem, mas aí parece que faltou alguém. A Juliana falou assim, faz de uma vez. Eu falei, então tá, né? Então, aí eu me sinto muito honrado de ser o primeiro a falar aqui para vocês. Eu acredito que é um assunto que, para algumas pessoas, não vai ser uma novidade, para outras vai ser uma novidade completa, né? Principalmente para alguns esperantistas aí também que gostam muito de estudar esse tipo de coisa, a história das línguas artificiais. Talvez não seja 100%, mas eu vou ter duas fases na minha fala. Eu vou falar para vocês, essencialmente, sobre um tema que correu e tem corrido há 400, 500 anos na história das ciências, né, que se inicia, na verdade, quase na Antiguidade, no século II, com a ideia de que alguém poderia criar uma língua. E essa coisa vai andando, tá? E se torna um tema candente nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, quando começa a aparecer as primeiras línguas artificiais, né, com línguas que a gente gosta de falar também. O Volapük, Esperanto, daí para diante, uma verdadeira Babel que é criada. Mas essas ideias que a gente tem hoje são mais antigas. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram na primeira parte em relação a isso. E, na segunda parte, eu vou falar sobre nossas línguas naturais também, perspectivas futuras que a gente tem dessa convivência, né? E eu, pelo título de uma das palestras que eu vi, parece que é do Fabrício, aliás, eu vim para falar com ele, né? Falar aqui. E fundamentos do neobabelismo, é isso mesmo? Pois é, eu gostei dessa palavra, o neobabelismo, e eu achei que interessante que casava, né, dois problemas que a gente enfrenta hoje. Um grande problema que é a extinção das línguas naturais, né? Que a gente aqui gosta de estudar a língua europeia, mas ninguém aqui colocou uma plaquinha de tupi, né, vamos dizer assim, e as nossas 230 línguas indígenas do Brasil, por aí, estão sendo dizimadas, né, de tudo quanto é jeito. Bom, não parece atraente, mas elas são extremamente interessantes. E essa situação ocorre no mundo todo. Eu vou falar um pouco disso, desse decrescimento, e uma coisa que a gente tem percebido também na nossa cultura, que é a criação de línguas artísticas, artelínguas, para poder figurar no Game of Thrones. Tem o Alto Valeriano, Dothraki, você consegue aprender Dothraki, né? Você podia aprender 14 línguas que o Tolkien criou, né? E tem manuais para isso, alguns em português.
Você pode aprender as clássicas, Esperanto, Interlíngua. Interlíngua você não aprende, você lê, né? Vamos dizer o outro. Tem alguém da Interlíngua aí? Ninguém, não? Um pessoal mais... Hein? Klingon, você quem? Você é klingonista? Quem falou? Klingonista? Ah, garoto, esse mesmo. Então, a gente vai ter que conversar também. Tem Klingon. O pessoal começou a aprender a Na'vi, né, do Avatar, e vai voltar a aprender quando aparecer de novo o James Cameron aí, ressuscitando lá a doutora lá, né, e assim por diante. Nós vamos falar disso. Mas vamos falar principalmente... como é que vai? Vai passando aí. Tá? Pode passar. Então, você fica esperto, porque é muito incremental, não sei se você notou. A gente vai começar em 1629, porque em 1629 já emergiu, já tomava uma forma bastante concreta a criação de uma língua, naquela época, chamada de universal. Língua universal e língua auxiliar, a gente vai ver no final, são duas formas da chamada língua comum, que é uma língua que todas as pessoas falariam, ou por todo mundo nascer falando, ou por todo mundo aprender uma segunda língua, que pode ser artificial ou natural. Tá? Enfim, a gente começa, não pode passar, tranquilo, com dois personagens que, na minha área de exatas, são bastante conhecidos. E o pessoal da filosofia, também das letras, etc., conhece pelo menos o Descartes. Né? É um filósofo muito influente, falou muita coisa interessante e muita besteira, hoje em dia, mas naquela época era o grande, mas hoje em dia a gente continua estudando as obras dele. Descartes escreve para um matemático, um músico, também muito preocupado com a ideia de uma língua universal, chamado Marin Mersenne. Né? Ele escreve uma carta em 1629, vocês vão ler aí, eu vou ler com vocês, tá? Em que ele sintetiza as ideias que já estavam rolando há uns 100 anos, mais ou menos, sobre a criação de uma língua universal. Então, são dois matemáticos. Pessoal que é de exatas aí, parece que acho que o Juliano é de ciência da computação, tem mais alguém aí da área de exatas aqui, como é que é seu nome? Gisele também, o André, mais alguém? Olha, então, esse pessoal está acostumado com plano cartesiano, já ouviu falar dos primos de Mersenne, que são os números que a gente usa para criptografar. Usa para criptografar os dados do seu cartão de crédito. Não são eles, são outros também, mas são números primos, para quem não se lembra, que é divisível só por ele mesmo e por um, né, que é muito usado hoje em dia na nossa tecnologia. Imagina só, um sujeito, lá no século XVII, de maneira sem muita... Falar em primeiro é isso, né? Opa! Você tem que falar aqui no gogó, dá, né? Vai precisar, para gravar, precisa falar aqui para gravar, né? Pode esperar? Pode ir falando ou dá para gravar? Bom, pessoal, o Descartes escreve para o Mersenne uma carta que não foi publicada, né? Não foi publicada em vida dele, obviamente, mas ela é uma síntese do que a gente tem para falar aqui hoje. Ele fala, se alguém tivesse determinado quais são as ideias simples que há na imaginação dos homens, com as quais se compõe tudo o que pensam, e que isso fosse reconhecido por todo mundo, eu ousaria ter a esperança de uma língua universal, muito fácil de aprender, de pronunciar e de escrever. Está em verdinho, tá? Ali, é só para dar uma ideia. Descartes, ele é muito interessante, que ele sintetiza ideias que vão ser desenvolvidas depois dele. E tem pelo menos 3 coisas ali que eu coloquei em cores diferentes. As ideias simples, que se compõem tudo o que pensam. Ele tinha uma epistemologia, a teoria do conhecimento dele é que nossas ideias são compostas de ideias simples. Essa a gente vai ver daqui a pouco, na verdade, tem influência da matemática nisso daí. Né? E, olha só, tem uma questão da chamada sociolinguística, tem que ter um reconhecimento por uma sociedade. Né? Você não pode sair criando uma coisa assim sem que as pessoas reconheçam para poder utilizar. As ideias, como se todo mundo pensasse a mesma coisa no mundo todo. Né?
E, além disso, ele faz uma questão pedagógica dessa língua universal, que é uma das formas da língua comum, como eu disse para vocês, que seria fácil de aprender, de pronunciar e de escrever, que é um dos ideais que os criadores de línguas acabaram tendo com o tempo. Né? Então, depois dessa carta de Descartes aí, para o amigo dele, tá? A gente, sintetizando mais ou menos o pensamento da época, eu vou falar para vocês, para algumas pessoas vai ser novidade, sobre alguns projetos importantíssimos do século XVII, entre eles, alguns, a primeira língua artificial criada na Europa, de uma maneira que foi publicada e, de fato, utilizada. Não a primeira ideia, porque ela é bem antiga, mas a primeira publicada em livro. E a gente vai falar desse cara, que é o Georges Dalgarno. Né? Volta aí. E, pode passar. E ele vai escrever esse livro, chamado A Arte dos Sinais, Ars Signorum, e vai, nessa capa desse livro, dizer para a gente dois conceitos importantíssimos que vão correr a história da ciência até mais ou menos a década de 1930. Né? E, aliás, quando ele toma uma ideia, vamos dizer assim, como ele toma um toco, né? E esse projeto decai bastante, a ideia de que você vai criar uma característica universal. O que é isso? Característica no sentido de um conjunto de caracteres, como se fosse uma língua, né, que você criasse símbolos para ela, cada símbolo símbolos primários, baseados nas tais ideias simples, tá? Em qual você vai compor para você poder falar uma língua e expressar tudo que o ser humano pensa e conhece. Esse é o grande projeto, né? Tentar dar conta da Terra, do universo e de tudo mais. Né? E você poder pronunciar isso tudo. Um conjunto de caracteres que, combinados, gerariam todas as nossas ideias, tá? E a gente poder se comunicar uns com os outros. As pessoas perseguiram isso com grande seriedade. E isso, volta um pouquinho antes, também, além da característica universal, uma língua filosófica. Língua filosófica porque eles percebiam que essa não é uma característica das nossas línguas naturais, cheia de ambiguidades, né, imprecisas, enfim, polissêmicas, e tudo o que as nossas línguas, que a gente adora, né, fazem, mas a gente faz vista grossa para esses defeitos, e eles resolveram não fazer. Se, na verdade, não é um defeito. Todas as características das línguas naturais fez com que elas sobrevivessem, né, estivessem vivas até hoje e servissem de instrumento que a gente tem para poder pronunciar, para poder expressar nossos pensamentos. O Dalgarno, aqui está pela primeira vez, eu acho, para muita gente. Pode andar. Aí. Olha que interessante, é a primeira língua artificial publicada na Europa. Teve uns 100 anos antes, teve uma, chamada Balai-Balan, lá na Turquia, que ainda quero pôr a mão nessa língua aí. Porque ela é uma primeira língua que não é feita por um europeu, né? Mistura turco, árabe e persa, e quem souber disso me fala, tá? Estou pagando uma grana, né? Porque para ver como é que um turco teve essa ideia uns 200 anos antes, mais ou menos, aí do Dalgarno. E ele publica em 1661, dá uma olhada, só Shod Karoloi, deve ser alguma coisa assim, né? Estou pronunciando como se fosse um esperanto, né? Kanel Sufa, Tun Sefa, sei lá o quê. Mas, se você for dar uma lidinha, olha lá, ela tem os nomes Britanoi, Ibernoi, Francoi, está vendo? Irlandeses, franceses, né? Ingleses. E o resto eu não tenho a menor ideia, porque eu não estudei esse negócio aí, mas eu sei como é que ela foi composta. Tá? E, antes de passar, eu queria dizer para vocês o seguinte, cada palavra dessa, que é usado com nosso alfabeto, tá? Nosso alfabeto latino, ela não é um monte de palavras juntas. Cada sílaba, cada letra se remete a uma categoria do pensamento. A categoria da ordem, por exemplo, a categoria do espírito, aí tem Deus, tem alma, etc. A categoria dos animais,
das coisas inanimadas igual às pedras, você categoriza o mundo todo, coloca sílabas para isso e sai falando. Tá? Pode dar uma passadinha. Agora, aqui eu vou fazer um rápido parênteses, porque ele escreve também um Didascalócofos, que eu fiz esse parênteses aqui, porque quando eu estava pegando um pouco aí as obras do Dalgarno para ler, eu me deparei com essa, e eu vi que ele começa, olha só pela essa mão aí, a se preocupar com o problema da aprendizagem do surdo-mudo, na época que se falava. Então, eu trouxe isso aqui em homenagem ao pessoal da Libras, né, que é para quem é professor universitário de licenciatura, no meu caso eu tenho que lidar muito com os meus alunos que têm algum tipo de deficiência auditiva, etc., e a gente aprende muito Libras lá em Cuiabá. É muito forte o ambiente para Libras lá. Então, me chamou logo a atenção que ele faz uma mão, né? Coloca na mão ali várias letras, não para você ficar apontando e dizendo as coisas letra por letra, mas para você poder falar os nomes próprios. Né? Então, a ideia de língua de sinais também é antiga, e é tão antiga quanto essa ideia da gente se comunicar com novos símbolos. E eu prometi para um amigo meu, pode passar, para o Cláudio Benassi, é muito interessante, em homenagem ao pessoal das Libras também, que baseado na hélice, na signwriting também, que são duas línguas em que você... Ah lá, já tem gente se comunicando em Libras ali, é isso mesmo? Não? Não, tá. Né? E ele escreve, o Cláudio escreve, na tese de doutorado dele, ele tem um site para isso, várias, olha lá, eu moro em Mato Grosso, aqui embaixo, ó, a pessoa chamada Cláudio é professor, e eu achei muito interessante que as pessoal que trabalha com língua de sinais tem necessidade de uma escrita da língua de sinais. Né? E existem várias delas. Né? Eu achei, depois eu ainda quero pensar com mais profundidade, eu trouxe algumas coisas aqui, diacríticos, tá? Tem um alfabeto dele, ele está procurando algum maluco que gosta de tipografia para poder ajudar ele a fazer, para você digitar isso aí no computador, criar uma fonte. Tá? Então, depois do Dalgarno, a gente tem uma grande figura. Aliás, o Dalgarno e o John Wilkins, eles faziam parte da Royal Society lá da Inglaterra, e eles eram, vamos dizer assim, estavam no topo, estavam na crista da onda da ciência inglesa no século XVII. John Wilkins, que era amigo do Dalgarno, eles trocaram ideias e brigaram, igual aqui o pessoal falou aqui, né? Entrou e saiu do grupo várias vezes, né? Um pega as ideias uns dos outros, e o John Wilkins ele leva adiante. Isso aí um passo além do que o Dalgarno tinha feito. E o John Wilkins, né, naquele An Essay Towards a Real Character, lá, né, de 1668, tá, ele trouxe uma página aqui só para poder mostrar como ele opera com a imposição de signos baseado em categorias do pensamento em cima de um alfabeto que ele via como um alfabeto, vamos dizer assim, padrão para você expressar os pensamentos. Então, se você der uma olhada, eu estou deixando para vocês olhar bem isso aí, cada traço daquele ali era só, na verdade, para você dizer, aqui está o caractere, mas como eu colocar alguma coisa em relativo a, por exemplo, coisa transcendental, olha lá, no quarto, God, ali, world, né? Stone, metal, né? Ervas, aqui, leaf, flower, tudo mais, cada coisa dessa que você vai tendo nas suas ideias, você coloca um diacrítico no seu sinal, no seu signo, para expressar que categoria isso aí pertence. Cara, se você olhar, todo mundo aqui já entrou em biblioteca, esse sistema dele, de primeiro criar uma categorização das coisas do mundo, dar um número para cada coisa, ou um sinal para cada coisa, é a base da nossa moderna bibliotecnia também, da maneira de você organizar livros na biblioteca. Então, o sujeito pensando em criar uma língua artificial acaba de quebra, isso acontece muito na ciência, quem mexe com isso sabe disso, você faz uma coisa e, na verdade, é aquilo que você não imaginava que é o mais influente na humanidade. Aquela categoria de categorização de livros nas bibliotecas também, parte dessas ideias aí, desse cara. Então, John Wilkins consegue falar isso aí, mostra como é que... E aqui está o Pai Nosso, na língua que ele criou, né, chamando na característica real dele.
E o Pai Nosso dele parece árabe, né? Parece árabe, mas para cada traço daquele, ele tem uma categorização para cima, uma para baixo, se pertence a uma classe transcendental, uma classe de quantidade, uma classe relacional e assim por diante. E ele não só escreve, como ele consegue pronunciar. Isso foi efetivamente usado na Inglaterra por mais uns 2 ou 3. Ao contrário do que muita gente gosta de falar na história, né, principalmente fazendo propaganda de Esperanto. Esperanto é uma das poucas línguas que saiu do estágio de simples projeto escrito. Não, várias saíram, mas não, né, talvez não tenham tido tanto sucesso assim. Mas, então, depois dele, a gente vai ter a grande figura, que é o cara que, para muita gente, ele vamos dizer assim, algumas pessoas dizem ele como um verdadeiro gênio, outras pessoas dizem que ele é um semigênio só, né? Porque semigênio é bom, né? Porque ele era muito bom cientista, e o próprio Bertrand Russell, que é um filósofo, fala que ele era um charlatão filosófico. Então, ele é um cara que não tem nenhuma unanimidade em relação a ele, mas, para mim, a parte que ele fez da forma científica foi uma coisa grandiosa, profunda, ampla, e teve uma influência danada na nossa vida até hoje. Essa nossa tecnologia, tudo que a gente tem, é graças à matemática, que ele e Newton, na Inglaterra, desenvolveram. Né? E você vai ver, eu vou falar para vocês um pouquinho mais. Pode passar. O Leibniz, com 18, 19 anos, escreve um livro chamado Sobre a Arte Combinatória, tá? E, logo no início, ele coloca esse símbolo que ele vai relacionar, não só dar uma etiqueta para as ideias, ele vai dar uma etiqueta para as relações entre as ideias. Nesse livro de arte combinatória aí, ele quer organizar o mundo. Não é só dar um nome para mim, para você, para ela, para ele, etc., etc., mas dizer que ela é namorada dele, ou que ela não sei o quê. Ele vai dar um nome para as relações. Ele está piorando. Está piorando a ideia. Porque agora você não dá nome para as coisas, você diz como elas se relacionam. E ele faz perguntas nesse livro sobre quantas palavras é possível pronunciar com 18 anos, e faz as contas. Com 23, quantas melodias são possíveis serem compostas com as 7 notas musicais, com todos os nossos tempos e coisas. E ele chega a números tão estratosfericamente gigantescos, tão cabeludos, que ele não consegue nem escrever. E tem mais. Hoje a gente tem uma notação matemática desenvolvida para poder escrever números maiores do que os átomos, que os prótons do universo. E soma os neutrinos também junto no meio, né? E passa muito, né, o número que o Leibniz falava. Então, o negócio está piorando. Você dá nome para as coisas, dá nome para as relações, e pode dar uma passada aí agora. E ele faz uma coisa que o pessoal, o Juliano aqui, conhece muito bem, o pessoal das exatas, a numeração binária. Aqui é legal. Aqui é legal porque eu traduzi a chamada explicação da aritmética binária, que é um de 1703, e publiquei na revista Brasileira de História da Matemática, porque isso aqui é de uma extrema importância para as ideias que eu estou falando aqui. Leibniz, preocupado com a ideia da característica universal, uma língua universal, a contagem de todos os pensamentos que o ser humano pode ter, tá? Ele tenta desenvolver várias... Mas ele era um cara muito meia-bomba. Ele começava, cansava, parava, pulava. Começava, escreve, espera aí, deixa eu falar aqui com uma princesa aqui, né? Aí deixava para lá. Então, ele disseminava muitas ideias, mas não dava um desenvolvimento em cima delas. Mas nessa daqui ele foi adiante. Pessoal, vocês estão diante daqui da maneira 1703, em que as ideias que foram utilizadas para criar a nossa moderna computação. Tá? Então, um sujeito pensando em uma língua universal, de quebra, cria o fundamento da computação moderna, de tudo isso aqui. Toda essa nossa eletrônica e assim por diante. Né? E ele vai mostrar como você pode escrever todos os seus números usando só os zeros e uns, na chamada numeração binária. E como você consegue trocar uma letra por um número, você consegue escrever uma palavra inteira usando zeros e uns. E como você pode transformar um caractere em um número, Leibniz está dizendo o seguinte, que do ponto de vista puramente minimalista, vamos dizer assim,
O que você precisa não é de 1 bilhão de caracteres, mas apenas 2 para representar tudo que nós temos hoje. E é isso que está funcionando. Essa sua computação inteira funciona baseado nessas ideias. E só precisa de 2 estados, passando corrente no fio e fio desligado, combinado, dá tudo isso que a gente conhece hoje em dia na computação. Todo o seu celular tá, é baseado nessas ideias. Agora, o mais maneiro é o seguinte, da onde ele tira essas ideias? Leibniz recebe de um padre, o padre Bouvet, que era um sujeito famoso lá no século XVIII, né, século XVII, transição para o XVIII, ele recebe o I Ching, já ouviram falar do I Ching, aquele livro divinatório chinês? Ele recebe e olha os trigramas, os hexagramas, e faz uma coisa que os chineses não se preocuparam em fazer, que é usar aquilo como sistema de numeração. Olha aqui do lado, um trigrama cortado, 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 né? Interrompido é o 0, interrompido, interrompido inteiro é o 1, cortado, interrompido, cortado, né, é o 2, e assim por diante. O cara recebe de um padre que estava fazendo um missionário na China, o I Ching, fica encantado com os caracteres, os trigramas e hexagramas, e tem a ideia de utilizar apenas aquilo como a ideia de numeração binária que a gente conhece hoje, que é o fundamento da nossa computação. Leibniz também resolveu, sem que ele mesmo tivesse percebido, que a ideia de uma característica só precisa de 2, o 0 e o 1, que é o que, tecnicamente, a gente usa hoje. Né? Ele nem imaginava isso. Pode pular um pouquinho. Leibniz, na verdade, na cabeça dele, giravam máquinas, giravam esquemas, engrenagens internas que giravam de um sentido e de outro, baseado no Raimundo Lully, né, o Ramon Llull. Ramon Llull, quem viu, inesperadamente aparece para a gente no nosso dia a dia, 1 semana atrás, 2 semanas atrás, porque na porta do colégio Ramon Llull, em Barcelona, que velhinho, estão tomando borracha lá da polícia lá por conta da independência, né? Então, o Raimundo Lully, que é um catalão, ele tinha a ideia de que você poderia pegar todas aquelas ideias, relacionar umas com as outras, está vendo aquela estrela ali? E aquelas circunferências, aqueles círculos ali, girando como se fossem engrenagens de uma roda. Giordano Bruno, que foi também um sujeito de altíssimo nível intelectual e um excelente literato, no De Umbris Idearum, sobre as sombras das ideias, tá? Ele cria também engrenagens sobre letras que vão se girando umas dentro das outras e gerando palavras mnemônicas para ele se lembrar de tudo que existe no mundo. A ideia que está por trás disso é a língua como espelho do real. Você continua ainda com a ideia de que a sua língua vai espelhar a realidade. Tá? É uma coisa além, um pouco além, essa ideia continua no século XX, chega agora no século XXI, na chamada filosofia analítica. Tá? De você fazer análise sintática, análise lógica da linguagem, descobrir como ela está composta, porque a gente acha ainda essa ideia está presente na nossa filosofia. Bom, então essas coisas giravam na cabeça do Leibniz, e o Leibniz, em cima da característica universal, ele inventou o cálculo raciocinador, né? Que é você, além de você lidar com os caracteres, você tinha uma regra que fazia com que você pudesse operar como se fosse como em uma máquina sobre qualquer problema. Ele falava isso. Calculemos, quer dizer, vamos calcular. Ele imaginava, quando falava isso, que tinha 2 pessoas lidando com um problema jurídico, em que os juristas não se entendiam, eles sentariam um do lado do outro, traduziriam suas ideias para características, rodavam uma manivela de regras, e o resultado daquela controvérsia saía resolvido do outro lado. Ele está dando início da inteligência artificial. Olha, tem muita coisa saindo da ideia da criação de uma língua artificial. Saiu computação, inteligência artificial, saiu também o cálculo, que o pessoal das exatas conhece muito bem, tá? E saiu tanta coisa dessas ideias fundamentais aí da criação de línguas que a gente não consegue nem dizer todas elas. Vou dar uma passadinha.
né? Então, existem, na verdade, se eu falei para você aqui, todos esses caras eram matemáticos, com exceção do Dalgarne, do Wilkes, um pouco menos, eles eram, sim, estudiosos da matemática. Não tem nenhum deles ali que fosse um sujeito que fosse puramente linguista ou puramente um filólogo. Todos eles eram profundamente enraizados na ideia, e a matemática funciona mais ou menos desse jeito. Essa ideia não é uma novidade que já estiveram. A matemática funciona, a estrutura dela, desde a antiguidade, é que você tinha algumas afirmações fundamentais, abaixo das quais você não desce, chamar de axiomas, e a combinação desses axiomas gerariam novas afirmações, chamadas teoremas. Então, essa árvore aí que vai crescendo, crescendo, dando essa teoria cada vez mais complicada, é, na verdade, toda ela baseada em ideias muito, muito, muito simples. Muito simples, a combinação delas que vai adiante. De uma certa maneira, era esse reflexo, esse paralelismo que o Leibniz queria fazer com a nossa linguagem. Ele queria transformar nós em super-homens, vamos dizer assim, se tivesse posse da língua perfeita. Um livro que o pessoal conhece aqui, Em Busca da Língua Perfeita, de Humberto Eco, de 1993, foi traduzido depois, conta toda essa história e mais alguma coisa. E o mais interessante é que, nesse paralelismo, ele quis fazer o seguinte, e eu vou dizer onde que chegou. Em matemática, você tem alguns objetos, tem afirmações iniciais, que são os axiomas, que diz como esses objetos se relacionam, e tem regras de produção, que é a lógica, que é mais ou menos cimento que liga objetos, suas relações, e novas ideias, os teoremas. Cara, na linguagem, isso daqui vira palavras, vira uma gramática sobre as palavras relacionado com regras de produção de novas frases e orações. Quem é da linguística, isso aqui lembra o quê? Um nome. Alguém aí da linguística, aí da letras aí? Noam Chomsky. Ele fez isso em 1954, com a chamada gramática gerativa. Ele olhou para a linguagem baseado nisso daí. Que você tem, no final das contas, palavras e uma gramática com regras de produção que transforma na criança, ela internaliza essas regras e recebe as palavras e opera sobre elas para criar frases novas que nunca foram faladas antes, ou repetir frases antigas que foram faladas milhares de vezes, enfim. Como a criança aprende? Depois que, em 1954, Chomsky falou isso, o pessoal achou que tinha resolvido o problema, mas a gente sabe que não foi assim. Mas veja só, a ideia é super antiga, a ideia de você pegar objetos, afirmações iniciais, uma máquina de moer carne para produzir coisa nova, mecanicamente. Tá? Mecanicamente. Isso vem lá de trás. E eu quero falar para vocês agora, tinha uma segunda parte, tinha 3 partes, eu deixei só como interlúdio, que agora eu vou entrar numa parte, a segunda parte nossa, mas vou dar uma respirada aqui na questão matemática e falar para vocês sobre um ramo da linguística, cuja nomenclatura surge em 1911, mas é mais antigo, talvez até do que a própria linguística, que é esse ramo de criação de línguas artificiais. Depois que ele é criado, em 1911, um problema fundamental é como 2 pessoas ali, com línguas diferentes, se viram para comunicar. Né? Não 2 pessoas, mas 2 grupos de pessoas. Esse lado aqui só fala, por exemplo, húngaro e o pessoal que fala basco. Né? Se o pessoal falasse húngaro e falasse finlandês aqui, vocês entendiam. Né? Mas você coloca línguas completamente diferentes. O que acontece nesse contato de 2 grupos fundamentais? O que você faz hoje em dia? Nós fazemos. Nós aprendemos a língua de alguém. E se você vai num congresso de Esperanto, achou a menina bonita, e ninguém fala a língua, você aprende a língua dela, ela a sua. Ou você fala o Esperanto, né, que os 2 falam ao mesmo tempo. Ou você, dependendo do contato, de como são 2 grandes grupos, você desenvolve uma interlíngua que é mais ou menos um portunhol. Um negócio que não é nem espanhol, nem português, vira um pidgin, né, que o pessoal fala, e se esse negócio andar, vira uma língua crioula. Né? E desse problema fundamental, agora eu vou passar rapidinho, tem um interlinguista, Klaus Schubert, alemão, que ele resume categorias de definições, que a interlinguística é estudo das línguas planejadas, foi a primeira ideia. Ele dá um grau de abstração
E é o estudo de línguas veiculares para a comunicação interétnica. Pessoas de etnias diferentes, com pessoas, como eu disse para você, do problema fundamental aqui. Pessoas de etnias diferentes, como elas se comunicam. Ou então, vai ficando mais abstrato, mais científico, estuda a comunicação entre falantes de línguas nativas diferentes, com foco nas mudanças que suas línguas sofrem em tais contatos. Aqui, os pidgins, os crioulos e assim por diante. Tá? E agora, os russos gostam muito disso. O que outro dia eu estava falando com a minha esposa ali, eu falei, coçando a cabeça, eu vou ter que um dia aprender russo, né? Mas está difícil. Né? Eu não tenho mais cabelo para perder, não sei. Né? Interlinguística é linguística contrastiva. Você pega duas línguas diferentes e fica comparando uma com a outra para saber se são relacionadas, se não são relacionadas, o que uma pode ganhar com a outra, e assim por diante, a comparação de línguas. Então, volta um pouquinho para nós. A nossa interlinguística, tá, ela tem essas 4 grandes acepções, categorias de acepções, e aqui a gente representa ela com a materialidade, né, do Esperanto, tá, que é essa língua aí que resolve esse problema interétnico como uma língua auxiliar, né, que vem para que cada um desses dois, para não ter que aprender as línguas uma do outro, você não tem que aprender húngaro, né, e basco, você aprende Esperanto, é mais fácil. Essa é uma das consequências da criação de línguas. Eles abriram mão da universalidade, caíram na real no século XIX, com Volapük antes, um pouquinho dando certo, né, que você não precisava de uma língua perfeita, universal, você só precisa de uma melhoria, uma modificação, né, uma transformação de alguma língua natural para todo mundo se comunicar sem cada um ter que aprender 50 línguas. Quer dizer, eu estou falando contra a gente mesmo, dando tiro no pé, né, porque o pessoal poliglota gosta de aprender língua. E eu vou dizer para vocês, se vocês fossem eternos, né, vocês iam só estudar língua histórica, porque as nossas línguas, agora a gente vai para a segunda parte, tá? Qual que é o futuro das nossas línguas naturais e das línguas artificiais? O que está acontecendo agora, nesse momento, no século XX e XXI, tá, sobre as línguas naturais, sobre as línguas artificiais? Como é a nossa situação hoje? Línguas artificiais, estou aqui usando a palavra do Dulitchenko, né? O Dulitchenko é um interlinguista russo, mas esse livro ele escreveu em Esperanto. Eu vou mostrar depois qual que é. Ele mostra para a gente o gráfico aqui, para quem não está acostumado, ali, ó, século 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o século XX, 1973, 3/4 do século XX. Olha o crescimento vertiginoso da criação de línguas, de projetos, pelo menos propostos. E está aumentando. Observa só, deixa aí, que no século II tem Galeno dizendo sobre a língua dos sinais, né? Lá no século VIII, eu não sei quem é, mas no século XII é a Hildegard von Bingen, que criou a língua ignota. Ela pegava o latim, incluía algumas palavras muito, muito estranhas, criou um alfabeto ignoto. Ignoto é desconhecido, né? Para poder fazer uma interlíngua entre as irmãs ali que ela tinha no mosteiro dela, que vinha da Itália, que vinha não sei o quê, que vinha da onde, que vinha... Tudo com língua diferente. Né? Então, essa alemã cria, pela primeira vez, quem é católico diz que é a santa padroeira aí dos interlinguistas, né? E depois a gente dá um pulinho, depois do século XII, começa a aparecer as barrinhas melhores no século XVI, tá? No século XVII e XVIII, os números não estão ali, mas são 41 e 40 línguas que coincidem projetos com o declínio do latim como língua veicular da ciência. O latim começa a dançar, os caras começam a se preocupar e começam a fazer um projeto de substituição do latim como língua internacional. Aliás, esse tipo de coisa foi o que motiva, lá na frente, no século XX, as pessoas criarem uma delegação para a adoção de uma língua internacional, porque a comunicação científica estava derrubando o pessoal. E o mais interessante é que o pessoal acha que é uma coisa idealista a criação de uma língua, mas era prática, porque no século XVII e XVIII, 2 pessoas que falassem latim já não se entendiam, porque o latim era falado de um jeito na Inglaterra, do outro jeito na Alemanha, do outro jeito na França, já estava, era uma coisa bastante concreta. O latim perde esse status porque ele não consegue ser mais unificado. E surge naquela época também um retorno a Cícero, lá atrás, né, romano, antes do Império,
né, para poder uma língua uniformizar o latim. A ideia de uniformização do latim foi feita com recurso à antiguidade e vai ser feita com recurso à simplicidade no futuro. O latim nunca saiu da cabeça dos interlinguistas. Tá? E esse baque no século XVII e XVIII só é contrastado pelo século XIX, onde eles criam 230 projetos, e até 1973 são 550 projetos de línguas artificiais. Se você extrapolar um pouquinho, no final do século XX, nós temos cerca de 800 projetos. 800 projetos de línguas artificiais no século XX, vários de brasileiros. Eu estava começando a fazer uma arqueologia aí da criação das línguas, tem vários brasileiros criando. Um criou a Facile, que é, vamos dizer assim, a simplificação do Esperanto, que todo esperantista sempre quis, né? Ne forgues l'acusativo, né? O cara forgueses l'acusativo, né? Entendeu? E assim, sempre tem chamados esperantidoi, né? Que são os filhos do Esperanto. O Esperanto, olha só, em vez de resolver o problema da multiplicidade, ele criou mais 1 milhão delas. Com as reformas do Esperanto aí, a quantidade de gente que inventou língua, o próprio Zamenhof, né, não está no gibi. A quantidade de gente que quis transformar o Esperanto em uma coisa ainda mais otimizada. E olha só, a nossa curva é crescente. Mas a gente pode passar e ver que agora tem uma parte interessante sobre a extinção das línguas naturais. Isso daqui eu comecei a pesquisar rapidamente, e eu queria saber o que os linguistas diziam sobre o fato de que nós estamos perdendo línguas naturais. Quer dizer, nós estamos caminhando para a extinção do poliglotar. Vai ser monoglotar. Monoglotar daqui a mais ou menos 1000 anos. Né? E eu tenho 3 pressupostos aqui, 2 de linguistas e um meu mesmo. Tá? Segundo a estimativa de linguistas, isso aqui é real. 7.000 línguas, aproximadamente no ano 2000, que eu chamei de ano zero, eles estimam que a gente vai ter mais da metade de perda, né, em ano 2100. Isso aí já é uma hipótese, quer dizer, o cara já está fazendo futurologia, já é maluquice. Mas como foi aquele David Crystal lá, que escreve muito muito livro de línguas, eu falei, vou pegar essa ideia dele aí. Na verdade, nós temos 7.099 naquele Ethnologue, não sei se vocês conhecem isso, né, que cataloga as línguas do mundo. 7.099 hoje, mas eu dei uma abreviada para 7.000 no ano 2000, peguei uma suposição de um linguista famoso, que deu mais ou menos 3.000 línguas no ano 2100, eu acho que ele não soube fazer a conta direito, porque ele pegou a taxa de variação e fez uma interpolação linear. Eu estou forçando a barra na matéria. Então, quer dizer, eu quero saber fazer regra de 3, no máximo isso. Mas eu fiz um pouquinho melhor, olha só. Com aquela ideia dele, eu coloquei 2 pontos no gráfico, usei aquela equação muito simples. 7.000 que multiplica E elevado a menos 0,008473x, para passar em cima desses pontos, e deu isso aí. Por que eu usei essa equação? Essa equação mostra para a gente que no ano zero, no ano 2000, tá, nós temos 7.000, no 2100 nós temos mais ou menos 3.000 línguas, e essas línguas têm uma vertiginosa queda, mas, como a gente sabe, elas não vão sumir. Se você ligasse isso aí com uma linha reta, em 100 anos não tinha uma língua nenhuma, mas não é isso que a gente sabe que não vai acontecer. A maioria das línguas vai desaparecer e vai sobrar um restinho lá embaixo que vai competir entre si. Né, pessoal, até o Dulitchenko, que é o sujeito que eu citei aqui, fala que isso aqui é a competição olímpica das línguas, que hoje em dia parece que o inglês está ganhando. Né, e a gente está enrolado sem inglês. Estamos enrolados. Né? E ele vai ser uma daquelas línguas, provavelmente, nos próximos 500 anos, que vão estar competindo cá na beiradinha antes dela praticamente chegar a zero. Eu acredito que sim, que a gente não vai perder o português nos próximos 500 anos também, não. A gente vai mudar esse português, vai mudar muito. Todo mundo aqui tem experiência de que tem certas coisas que você só fala inglês hoje. Né? Dependendo de como é que você fala, até mesmo seu filho pega e fala as coisas em inglês para você tem que ficar ligado, né? As gírias, a maneira de falar, e assim nosso português vai mudando. E muda não mais pela diversidade geográfica, né? Mas porque o inglês está ganhando disso aqui. Do mesmo jeito que o russo, né? Que foi modificado pelo francês, e todas as línguas foram modificadas pelo francês. O próprio inglês, né? Com a invasão normanda, ele tem 60% do seu vocabulário latino.
E depois desses pressupostos aí, que eu fiz essa equação aí, foi bem empírica, né, retratando mais ou menos o que eu achava que pode ser no futuro, eu comecei a brincar. Agora é um momento comédia isso aqui, tipo assim, eu vou ser caçado o meu diploma de matemática se eu falar que isso aqui é o futuro, porque ninguém prevê com a matemática o futuro. Você vai até ali, até depois da manhã, 5 dias, exceto se você for prever cometa, giro de planeta, que é uma coisa que não é social, mas fenômeno social você não consegue modelar. Fenômeno físico é fácil, fenômeno social não é. É pior do que prever o clima. Muda muito mais rápido. Ninguém imagina um avião batendo nas torres e derrubando as torres gêmeas. Ninguém imaginava mudando completamente o nosso mundo, dando outra agenda política para a gente, fazendo a gente reler os nossos escritores antigos, né, e polarizando o mundo entre, né, petralhas e coxinhas, e Bolsonaros e Lulas e assim por diante. Né, isso é consequência da criação de 17 anos, 16, 15 anos, né, de todas as nossas características mundiais aí, desse problema do terrorismo e assim por diante. Bom, mas então, olha lá, eu comecei a extrapolar sobre o que a gente pode falar disso daí. E a primeira delas, vai devagarzinho, é que isso daqui nós vamos ter em 2.500 100 línguas só, naturais. 100 línguas naturais. 2 línguas em 2.963. Essas 2 línguas eu vou dizer para você, segundo essa equação aí, né, que pode ter 1 milhão de equações que você pode colocar no lugar. Nessas 2 línguas é o seguinte, está todo mundo falando uma só, e tem um sujeito lá que fala a outra, última língua viva do mundo, ele vai morrer. Em 64, a gente vai ter, vai lá, 2.964, uma língua única, natural, sendo falada. Obviamente, isso é uma piada, né? 1000 anos depois do golpe militar de 64, né, a gente vai ter um golpe linguístico final, e depois eu falei o seguinte, quando é que vai ter essa galera vai deixar de falar, quer dizer, o mundo, os 10 bilhões, 11 bilhões, vão deixar de falar essa língua. Então, o meu pode passar. Apocalipse linguístico, juízo final linguístico, dá em 3.043, ninguém vai falar mais língua nenhuma. Vai ficar todo mundo sem falar nada. Obviamente, isso daqui é a mais clara, mais precisa descrição de que matemática, nesse momento aqui, não serve para nada. Só fala essa besteira aí. O juízo final linguístico, eu morri de rir quando eu mesmo descobri isso daí. Falei, que maneiro. Então, né, vai ter passado a época do Blade Runner, muitas vezes, deve ser tudo replicante, né? Vai ser tudo replicante, falando mentalmente, não faz língua nenhuma. Né? E os replicantes vão ganhar essa luta aí. Espere Blade Runner 3. Né? Vamos ver. Né? Pode passar. E agora, uma perspectiva mais qualitativa, é isso daqui, a gente consegue entender isso daí, porque não tem número envolvido, me parece muito mais concreto, estranho. Né? Que as natilínguas, as línguas naturais, elas estão convergindo para algumas. E as conlínguas, as línguas construídas, né, elas estão divergindo para a criação de novas e cada vez mais elaboradas. Né? E as duas juntas, olha só, está acontecendo uma coisa que vai ser, algum momento no futuro, vai cruzar, as línguas naturais vão diminuir, as línguas artificiais vão ser um número muito maior de línguas, quer dizer, o pessoal do Esperanto aí vai ficar se sentindo humilhado, porque tem que parecer Esperanto, mais isso, mais aquilo, mais umas 10 artificiais, e ele só vai ter francês e inglês para falar. Ou alemão. Agora eu falei assim, a minha aposta é o búlgaro. Eu não sei porquê, mas eu acordei iluminado que vai ser a língua mundial. Né? E aí, então, a gente vai ter, olha só, na beirada de lá, à direita, observe que as conlínguas vão ser um número muito grande, as línguas naturais pequenas, mas eu ainda acredito que nenhuma dessas línguas artificiais ainda teriam sido adotadas, é só criação, né? E a gente está caminhando, na verdade, o que eu estou dizendo para vocês está acabando, né? 5 minutinhos acaba. A gente caminha para uma língua comum. O que é uma língua comum? O que é uma língua comum? Pode passar. É um objeto latente de um futuro distante. Eu gostei disso daí, que é o do Litchenko, né? Objeto latente de um futuro distante. A nossa cabeça imagina um futuro com uma língua comum falada por todo mundo. A ficção científica já previu isso várias e várias vezes. E ela tem 2 formas, uma língua universal e uma língua auxiliar. A língua universal
é a língua que você praticamente nasce falando. Uma língua auxiliar seria uma língua que você aprenderia, mas também seria comum. E elas se relacionam, porque à medida quando você for nascer falando uma língua auxiliar, ela acaba sendo uma língua natural. E se todo mundo falar, vai ser universal. Provavelmente, essa língua auxiliar pode ser uma das línguas naturais, não precisa ser artificial. O inglês é a nossa língua auxiliar preferencial de hoje em dia, é uma língua natural. Será que vai ser universal? Todo mundo pensou isso quando a sua língua estava na crista da onda. O pessoal do latim, franceses, hoje é ingleses, daqui a pouco é chinês, depois os búlgaros, né? Depois os búlgaros. Então, olha só, o que a gente tem em relação à ideia de língua comum? Duas formas, né? E pode passar. Virá a época da língua comum, essa pergunta que no último capítulo do livro lá do russo, do Litchenko, pergunta, eita, virá a época da língua comum? E ele responde desse jeito aí. Então, virá a época da língua comum? Nosso subconsciente, nossa mente não se opõe a isso. Provavelmente ela virá. Mas é mais provável que ao lado da época da língua comum caminhe a época de todas as línguas. Agora a gente aliviou, né? Antes de ter uma só, a gente vai ter um monte para estudar. Vai ter poliglotar 1, 2, 3, paralelos, em todas as capitais, cada um dedicado a 30 línguas diferentes. Né? E é nisto que consiste a essência da dialética, que determina a evolução da humanidade unida em toda a diversidade. Aqui, é claro, o materialista dialético, criado no marxismo, vai ter que dizer isso aí no final. Né? Mas é muito interessante que você tem aí, de fato, isso está acontecendo. A gente não tem uma eliminação de línguas artificiais. Elas continuam como projetos, algumas continuam sendo estudadas. Tem uns toquiponistas aí também, pessoal que estuda toquipona, né, que vai continuar mantendo o toquipona porque ela é uma gracinha. Tem uns klingonistas ali, porque ele é muito estranho. Cadê o klingonista aí? Né? Tá vendo lá atrás, né? Porque ele é muito estranha. Né? E assim por diante, as coisas vão caminhar baseada numa cultura. Né? E a gente não consegue prever como é que é o futuro. E o que a gente sabe hoje em dia é que a gente não vai deixar o Congresso poliglotar de lado por um bom tempo. Tá? É isso daí. Eu queria recomendar para vocês, para cada um ler do jeito que puder, A Busca da Língua Perfeita, de Umberto Eco, está traduzido, inclusive, para o Esperanto, tá? Em L'Acertiado de la Mondolingo, que você pode comprar também e ainda está à venda, A Histoire de la Langue Universelle. Essa daqui é muito maneira, que você consegue pela internet, e tem um maldito Louis Couturat ali, né, que cometeu na história do Esperanto a grande traição, né, que criou a Ido, que foi um racha no Esperanto, não sei se vocês conhecem essa história, que nunca mais o Esperanto se recuperou. Né? Louis Couturat e Leopoldo Lô também matemáticos. Né? Quer dizer, os caras estão também estragando a coisa toda. E do Klaus Schubert, no livro Interlinguísticas, que é mais técnico, mais profissional. Tá? Então, aí temos aí português, esperanto, francês, inglês, para a gente se divertir, e espero um dia trazer algum de russo. Aí eu vou para tirar onda mesmo. Né? É isso aí, moçada. Obrigado pela atenção aí. É isso aí. Frederico, obrigado pela apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui. Você falou que as... umas perguntas, né, se quiserem. Eu tenho uma pergunta. Você está dizendo que já faz algumas décadas, ou até séculos, que as línguas naturais estão sendo extintas e as artificiais estão crescendo. Mas eu quero saber, mesmo com essas artificiais crescendo, qual é a população que fala essas línguas artificiais e a população das naturais? Essa é a pergunta que eu quero. Essa é a grande questão mesmo. Né? Em termos de existência de línguas auxiliares, o número está crescendo. E, em termos de uso, é um crescimento bem vegetativo. Né? Ainda é uma luta, né, do pessoal do Esperanto se fazer até reconhecido. Mas à medida que o pessoal vai sendo reconhecido, também existe uma competição entre as línguas artificiais. Né? Do mesmo jeito que existe uma competição entre as línguas naturais. E o que o Juliano quer dizer na frente é que provavelmente vai ser uma língua natural mesmo, a língua universal. Talvez a gente tenha isso na cabeça. Né? E eu acredito que seja alguma coisa mais ou menos próximo disso, mas eu não consigo prever o futuro. Né? É estranho, mas o mundo acadêmico esteve próximo, mais ou menos em 1910, de realmente
adotar o Esperanto como uma língua internacional, a Liga das Nações. Sabe o que aconteceu? Primeira Guerra Mundial. Derrubou todo o projeto. Eram mais de 300 sociedades científicas no mundo inteiro, por volta de 1910, pronta para dizer que o nosso novo latim seria o Esperanto. Vem a Primeira Guerra Mundial, joga um balde de água fria, daqui a pouco joga pá de cal, né? Mas é mais ou menos isso aí. O negócio é que os projetos, né, são propostas, comunidades são criadas, mas quem vai pensar aquela língua não é uma ideia, mas as nossas condições aí, econômicas, materiais, aí, as nossas condições vivenciais, né, e até mesmo da própria saúde do nosso próprio corpo, aí, que vai acabar escolhendo essas coisas, como foi feito em toda a história da humanidade. Não é um ou outro que fala e todo mundo adota, né? São comunidades inteiras que percebem vantagem em ir para um lado e para o outro. Talvez a gente perceba vantagem em adotar uma língua natural no futuro. Dependendo do Trump, vai ser rápido, a gente vai adotar o chinês, né? Porque já deu Brexit, né? O inglês deixa de ser língua oficial da União Europeia. Aí o pessoal está forçando Malta, fala assim, coloca o inglês como língua oficial aí, meu filho, porque ele só fala maltês, é uma língua da União Europeia, mas eles falam muito inglês em Malta. E o pessoal está forçando esses países pequenos aí para poder dizer, o governo dizer que o inglês também é uma língua oficial, para o inglês voltar a ser falado em toda a Europa. Mas assim que o Brexit foi anunciado, olha só, um diplomata francês que falava só inglês, um dia depois do Brexit, ele entra na sala e fala assim, vou falar só em francês agora, já que os ingleses dançaram. E voltou a falar francês. E disse, será que o pessoal da Aliança Francesa aí vai conseguir um dinheirinho a mais? Lá em Cuiabá fechou todas, né? Mas agora, quem sabe, né? O francês e o inglês que sempre lutaram por isso aí, o alemão ali comendo pelas beiradas, né? Mas é isso, são condições do nosso dia a dia. É a questão que ele falou, muito importante. Quantas pessoas estão falando isso daí? Será que vai ser na base de um movimento, como se fosse uma religião, né, que vai dominar o mundo inteiro, ou vai ser um momento histórico que a gente vai pensar alguma delas? Isso aí não dá para falar. Mas é uma boa, excelente pergunta. Tem mais ali? Tá. Sobre uma coisa que você permeou toda a sua palestra. Você fala em línguas naturais e línguas artificiais. Eu acredito que falar em línguas naturais não é rigorosamente exato, porque toda língua é uma produção social. Foram criadas, né? Toda língua foi criada. E, quando você fala em línguas artificiais, por exemplo, Esperanto, eu não acho que o Esperanto seja uma língua artificial, porque o termo artificial é meio pejorativo, é planejada. Porque qual é a diferença entre Esperanto, inglês, português e outras línguas todas, que se chamam de naturais? Que língua não é natural porque não nasce em árvore igual a jabuticaba, né? Então, é uma criação. Então, o Esperanto é uma língua planejada. É a diferença entre Brasília e Ouro Preto. Ouro Preto nasceu o quê? Em torno de um garimpo, muitas, né? Acho que Fortaleza também é assim, não sei. Foram nascer ali, então as ruas são tortas, não sei o quê, né? E Brasília, se você for no plano piloto, ela é simétrica, é tudo bonitinho e tal. Agora, podemos dizer que Brasília é artificial? Não. Lá as pessoas vivem, trabalham, amam, e tal. E em Ouro Preto também. Então, a diferença entre o Esperanto e as outras línguas uma é planejada e as outras são, vamos dizer assim, espontâneas, ou étnicas, se você quiser, ou nacionais. E outra coisa também, só para fechar também, é que é o seguinte, entre as línguas planejadas, aí nós podemos falar em artificiais, que são aquelas a priori. Né? A priori é a língua inventada. O cara inventou a língua ali, aí é a língua artificial, mas o Esperanto não é a priori. Em interlinguística, a gente aprende que é uma a posteriori, quer dizer, o Zamenhof, ele não inventou o Esperanto. O Esperanto é uma língua iniciada. Ele se baseou nas línguas que ele conhecia. Então, se você estudar o Esperanto, se uma pessoa de letras, já tem muitas teses, inclusive universitárias, a pessoa vai se debruça no Esperanto e identifica no Esperanto as coisas que existem em línguas nacionais, só que é regular, para ser planejado. Por exemplo, só dou um exemplo aqui. Diminutivo, em português, é inho, né? Inho, caixinha, hominho, não sei o quê. De vez em quando tem uma variação e tudo. Esperanto tem lá, em francês, tem também, e em Esperanto é et, o sufixo et. Só que não é variável. É só aquilo, porque é planejado. Então, entendeu?
Então, assim, eu discordo dessa expressão falar língua artificial. O Fabrício está certo. Na verdade, eu achei, usando essa expressão, tudo que ele disse é isso mesmo. Tá? A gente usa hoje em dia os conlangs, constructed languages, línguas construídas. Né? E eu comecei a usar esses prefixos pessoalmente, tá? Falando de natlínguas, artelínguas, conlínguas, para poder começar a criar uma nova terminologia que sai fora da ideia de artificialidade. Aliás, uma língua de computação é uma língua artificial, né? A gente pode dizer isso daí de fato. E o que significa exatamente isso? É interessante que eu estava lendo em algum lugar que alguma língua ali na região da Indonésia, ela foi socialmente construída no sentido que o pessoal da classe alta fala uma língua, da classe baixa fala outra, e tem uma língua da interface delas aí que você pode se dirigir aos chefões falando uma determinada língua e os chefões se dirigem ao povo falando outra. Quer dizer, de uma certa maneira, existe uma construção social dessa língua aí, que não diz que a língua é tão natural assim. Né? O que mais que você falou? Existe a posteriori, a priori, existe todas essas nomenclaturas aí também. Tá? Mas que mais que você disse? Mais alguma crítica? Mas é isso mesmo que você falou. Em termos de falar aqui para vocês, eu achei o melhor dizer, mas ainda bem que você aprendeu. Você apareceu e disse para a moçada que, de fato, é melhor uma outra nomenclatura. Se eu estivesse falando no outro congresso, eu estava usando essa outra nomenclatura. Né? E o meu velho, é o Jurobola? Ah, garoto, sabia. Figuraça. Vem cá para a gente filmar você, senão não é possível. Um aplauso para o Jurobola aí. Você tá bom? Estou adorando esse Oscar aqui, galera. Não, obrigado. E, assim, uma pergunta. Que idiomas construídos você já estudou? E, assim, dos que você já estudou, assim, qual você acha mais bacaninha? Essa é a pergunta. Valeu, galera. Olha, quando a gente começa com Esperanto, vamos dizer assim, a minha língua de batismo, essa língua artificial, eu ainda acho ela, vamos dizer assim, a mais interessante. Mas tem outras que eu gosto pra caramba. Eu gosto da Logiban. Logiban é uma doideira. Logiban é impraticável, é infalável. Quem criou não fala. Né? Só para dizer umas 3 ou 4 que eu gosto, que eu fico insistindo, mas não consigo mais. Né? Ela é baseada na lógica matemática, chamada, né, cálculo de predicados. E ela é uma língua realmente baseada na lógica, e ela é super expressiva, ela é muito estranha. Eu gosto daquela teteia que eu falei para vocês, a Toquipona, 120 palavras, agora aumentaram para 124 palavras. Né, extremamente simples, que é a língua do bem, inclusive o nome dela é essa também, Toquipona. Toquipona, essas duas me chamam muita atenção, e tem uma outra que eu descobri agora, que é chamada Ithkuil, que é criada com a ideia de ser a pior, a mais complicada língua possível de você falar no mundo. Essas daí, e o resto a gente acaba indo de quebra. A gente lê Ido, Interlíngua também gosto muito, e um monte de variações aí que é muito fácil você pegar e ler, mas eu tenho que finalizar aqui agora. Vamos lá. Professor, vou fazer aqui a pergunta do espectador do online, Danilo Martelli. Ele pergunta, bom, eu vou falar aqui com minhas palavras a pergunta dele, espero que ele não fique chateado, né? Então, ele pergunta se existe outra língua artificial como o Esperanto, que tenha atingido assim um status de popularidade, né, que tenha tantas convenções, publicações, traduções de clássicos quanto o Esperanto. Existe uma outra língua com esse status? O pessoal sabe da história que antes do Esperanto veio o Volapük, e depois o Volapük decai com o surgimento do Esperanto. A próxima tentativa, a segunda melhor tentativa, depois do Esperanto, eu acho que é a Interlíngua, em 1951, que já vem no momento da pá de cal, quase. Os caras estão jogando a pá de cal no projeto da adoção de uma língua, aparece a Interlíngua, que é um trabalho de 29 anos de linguistas. Então, depois do Esperanto, Interlíngua, eu acho que eu recomendaria, que é muito simples, e revistas nacionais aceitam artigos em Interlíngua, mas não aceitam em Esperanto. Tá? Então, depois do Esperanto, tem outras, tem a Ido, que o pessoal, os idistas, também fica pau da vida, mas não tem essa expressividade. Tá?
Obrigado, Fred. A palestra foi super interessante. Tudo certo.